Pronto, estou na cantaria de lembrar vocês que o último estudo dirigido já está aberto, mas ele está ajustado para o... Vocês estão me ouvindo? Eu queria que vocês me dissessem primeiro se vocês estão me ouvindo direitinho. Porque eu nem sei onde é que está o mouse. Está aqui. Vamos ver. Ah, ótimo. Então vamos começar. Vocês estão me ouvindo direitinho? Deixa eu fechar aqui, senão a tela fica pequena. Isso. Então, o que aconteceu? O estudo dirigido está programado para o calendário que eu fiz inicialmente, antes de saber que a Pró-Reitoria de Graduação havia encurtado o semestre. Então, ela está abrindo como se a gente já estivesse nas aulas relacionadas a consoantes, mas não tem o menor problema. A gente pode fazer os trabalhos a partir de um dos textos que vocês escolham das aulas de vogais. Ok? Eu vou colocar um aviso relacionado a isso lá no Moodle, mas enquanto eu não ponho, vocês já ficam sabendo e espalhem a notícia para os outros. Certo? A nossa aula de hoje vai tratar da última parte relacionada às vogais, que já não é exatamente sobre as vogais, é relacionada ao uso formal das vogais, o passo adiante, né, antes da gente chegar nas consoantes. Vamos tratar hoje da sílaba e ver quais são as consequências desse conceito de sílaba para a alfabetização e, sobretudo, para a questão da língua escrita. Tá? Por quê? Porque as pessoas imaginam que a unidade básica das palavras na fala seja o fonema. E, de fato, a unidade atômica, eu estou com esse negócio na mão porque eu vou usar a prancha, a unidade atômica das palavras de uma língua oral é, de fato, o fonema, porque é através dele que a gente é capaz de formular enfim, formular as palavras, etc, etc. Toda a fala, ela se institui a partir do fonema. Mas essa unidade atômica, para a cabeça das pessoas, tem um caráter aparentemente estritamente lógico, certo? Porque, concretamente, você não pode enunciar um fonema. Porque, primeiro, que quando você enuncia um fonema, ele deixa de ser um conceito e passa a ser um som, um fone, portanto. Portanto, teoricamente, você basear a alfabetização a partir dessa coisa de falar fonemas para encontrar grafemas já é um equívoco do ponto de vista científico, digamos assim, certo? Mas, para além disso, reparem que consoantes sozinhas, ou fonemas, ou fones sozinhos, eles não são enunciáveis. Por exemplo, não tenho como enunciar um fonema B, entendeu? Isso não existe, entendeu? Quando esse fonema se constitui num fone B, ele é uma forma absolutamente artificial, porque nós não usamos isso no uso corrente, entendeu? Assim, na fala. Então, a gente tem que levar em consideração, no caso da alfabetização, não no caso especificamente dos estudos linguísticos, mas aquilo que seria mais proeminente na consciência das crianças, aquilo que nós utilizaríamos, de fato, como uma base para acionar os alunos na descoberta da escrita. E aí, nesse caso, a gente teria que usar como unidade, não exatamente o fonema, mas aquilo que os alunos pudessem realmente ser capazes de enunciar. E é justamente por isso que a gente vai embarcar no estudo das vogais, certo? Deixa eu... Não, apresentações... Deixa eu colocar aqui na tela para a gente... Ai, gente, coloquei errado. Nossa, mas que coisa mais gaga. Pronto, então vamos lá. Apresentações do slide atual... Engraçado que ele não foi. Esse computador hoje está a fim de me irritar, entendeu? Um momentinho que eu estou aqui lutando com ele. Não sei o que ele está fazendo. Que droga. Pronto. Deixa eu abrir aqui agora para compartilhar a tela. Pronto, já estou compartilhando a tela com vocês. Vamos começar.
quando nada dá certo, a gente tem que improvisar. Bom, então vamos lá. A unidade tonal da vocalização na fala é a sílaba. De fato, uma sílaba é a menor fração vocalizável reconhecida como parte de uma língua. Por que isso? É uma definição... Nossa, mas que definição mais complicada. Por quê? Porque eu posso perfeitamente fazer vocalizações que, enfim, fazem na minha boca. Por exemplo, quando eu falo... eu estou vocalizando, certo? Mas essa vocalização não é reconhecida como parte da língua. Eu não identifico a partir dela nenhum tipo de enunciado próprio da língua portuguesa. Para que esse seja reconhecido como uma parte do português, eu teria que dar a ele uma condição funcional e ele, por exemplo, poderia estar em sa. Aí eu já não sei exatamente o que é sa, mas eu sei que isto pode ser uma parte de uma palavra do português. Então, quando eu constituo uma sílaba, eu, na verdade, apresento uma coisa que a cabeça das pessoas interpretam como algo que pode existir na língua portuguesa. Mais do que meramente alguma coisa que sai da boca das pessoas, pode ser algo que seja observável na fala das pessoas. Tá? Então, a gente pode perfeitamente dizer que, se esse negócio escrevesse, né, é a sílaba que vai constituir a unidade mais favorável para a gente começar a pensar numa prática de alfabetização que tenha como base as práticas indutivas, ou seja, aquelas que partem da parte, da fração, para o todo da palavra. Tá? Pois bem, a sílaba ela tem um papel maior do que simplesmente ser a unidade tonal da vocalização da fala. Na verdade, é através da maneira como as pessoas compreendem a sílaba da sua língua que a gente vai definir o padrão tonal das línguas, das palavras de cada língua. Mas o que é isso? Olha, isso tem a ver com o caráter identitário das línguas. Então, quando você ouve alguém falar de longe, mesmo que você não esteja entendendo, compreendendo a particularidade das palavras, a cadeia prosódica, ou seja, a musicalidade que aparenta das palavras, me diz isso aí não é português. Por quê? Porque a maneira como essa frase é enunciada, como ela soa no todo para mim, não é correspondente à maneira como nós, no Brasil, falamos. Então, isso aí deve ser uma outra língua. A gente reconhece o som, a sonoridade da nossa língua a partir da maneira como nós, abre aspas, como nós cantamos a fala. Certo? É claro que a gente não está cantando, né? Mas a maneira como a gente está entoando o português é um traço característico do português. Nenhuma outra língua canta a fala como nós. Então, isso é reconhecido como padrão tonal. Tá? O padrão tonal vai me caracterizar a maneira como nós reconhecemos como, a priori, as palavras devem ser faladas. No português, e particularmente no português do Brasil, nós temos a tendência a colocar como padrão tonal das palavras, uma cadeia enunciativa, ou seja, uma vocalização, em que a sílaba tônica caia na penúltima sílaba. E, a partir dela, faz um relaxamento e caímos na sílaba final. Tá? Então, a tonicidade padrão das palavras do português tende a ser esta, que apresenta-se aqui, e deixa eu chegar aqui nela, tá? Nessa penúltima sílaba. Tá? Essas palavras, a gente já aprendeu anteriormente, são chamadas de palavras paroxítonas. Tá? O termo paroxítono não é tão relevante assim. O que é relevante mesmo é a gente condicionar a ideia de que todas as vezes que um falante do português se depara com uma palavra nova que ele nunca viu na vida e ele precisa enunciá-la pela primeira vez, a primeira hipótese que ele vai levantar na cabeça dele é que aquela palavra é falada com a sílaba, a penúltima sílaba
sendo o lugar da sílaba tônica. Tá? Então, depois dessa hipótese é que ele pode estabelecer outras hipóteses, como, por exemplo, por que não veio? Veio agora. Tá? Ou seja, que a sílaba tônica possa estar agora aqui na última sílaba. Certo? É difícil usar esse negócio aqui. Tá? No português, depois das palavras paroxítonas, as palavras mais comuns são as oxítonas. Mas primeiro nós temos as paroxítonas, que ocupam a imensa maioria da frequência de palavras do português. Depois nós temos as palavras oxítonas, que são aquelas em que a sílaba tônica cai na última sílaba. Portanto, se eu me deparo com uma palavra nova e eu não sei como é que ela fala, eu primeiro vou levantar a hipótese de que ela seja falada com a sílaba tônica na penúltima posição. Portanto, nessa posição aqui. Tá? Depois é que eu vou tentar verificar se a sílaba tônica é essa que está aqui. O que é isso? Sai daí, não deixe entrar. E, por último, certo? Eu vou levantar a possibilidade de que a sílaba tônica esteja aqui, bem na antepenúltima sílaba. Gente, onde é que esse negócio vai parar? Pronto, aqui embaixo, na antepenúltima sílaba, nas chamadas palavras pró-paroxítonas. Tá? No português, as palavras pró-paroxítonas, como essas que têm a sílaba tônica aqui, são muito raras. Não chegam nem a 1% da quantidade de palavras que um falante normal conhece. Tá? Então, a última hipótese que um falante há de estabelecer no português é que uma palavra nova com a qual ele se depare possa vir expressa na antepenúltima sílaba. Esse padrão é comum e é constante em qualquer palavra. Mesmo que a palavra tenha várias sílabas anteriores, não importa, a sílaba tônica sempre vai cair na paroxítona, na penúltima, preferencialmente, ou, não preferencialmente, na última, no caso das oxítonas, ou, muito raramente, na antepenúltima sílaba, que é a pró-paroxítona. Todo mundo já aprendeu isso desde a escola primária. É alguma coisa que as pessoas identifiquem as palavras paroxítonas, identifiquem as palavras pró-paroxítonas. É claro que sair por aí classificando as coisas como oxítonas, paroxítonas e pró-paroxítonas é de uma irrelevância ímpar, até porque a nossa intuição já nos diz exatamente em que lugar da palavra a sílaba tônica vai parar, porque a gente já enuncia aquilo intuitivamente. Tá? Isso não é um conteúdo escolar relevante. Para nós, alfabetizadores, a gente vai ver que esse é um conhecimento importante, porque ele vai ter repercussões no estudo do processo de construção da escrita. Vamos ver daqui a pouquinho. Tá? O que é interessante observar é que esse padrão tonal ele vai caracterizar a identidade da língua. Tá? Ou seja, a partir da maneira como as pessoas marcam a prosódia das palavras, a forma onde elas marcam a tonicidade e as marcas de atonicidade da palavra, ela vai garantir a sua identidade. E essa identidade prosódica é justamente essa que nos permite reconhecer de longe quando alguém fala francês, mesmo que a gente não entenda nada de francês. Aí deve ser francês. Por quê? Porque você identificou cada uma das palavras? Não, você identificou a musicalidade da palavra, o seu padrão tonal. Em outras línguas, isso é completamente diferente. Por exemplo, no caso do francês, nós sabemos que as palavras são preferencialmente oxítonas, como essas aqui. Já no caso do inglês, a tendência é que as palavras sejam pró-paroxítonas. Então, cada língua tem uma diferença, tem a sua própria identidade. E isso não as torna melhores nem piores. Isso as torna simplesmente singulares, cada qual com a sua própria característica. Certo? Pois bem, além do padrão tonal, que é esse que nós estamos vendo, a gente tem que estudar, agora sim, o padrão silábico.
Vamos ver. Padrão tonal, que é esse que está aqui, tá? Tem a ver com a maneira como nós cantamos a palavra, com a sílaba tônica aqui ou ali. Agora, o padrão silábico, ele é estrutural, tem a ver com aquilo que cabe dentro da sílaba, certo? Aí todo mundo fala assim, bom, o padrão silábico há de ser a unidade mais simples, ou seja, simplesmente uma vogal, como na palavra é, ou no artigo a. Não, não, não. Entendeu? O padrão silábico é aquilo que o falante, isso é importante, é aquilo que o falante considera mais provável de ser enunciado. E o falante não considera que uma sílaba que seja formada apenas por uma vogal seja propriamente uma sílaba. Para o falante, uma sílaba é formada por uma vogal acompanhada de uma consoante, que formam uma unidade prosódica. Tá? É essa consonância de sons entre uma consoante e uma vogal que forma o que nós chamamos de padrão CV. CV não tem absolutamente nada com nenhum movimento organizado do crime, ou seja lá o que for. CV aqui é consoante, vogal. Vou até escrever para não ter dúvida. Consoante, vogal. Tá? Consonante, olha só, o disléxico escreve consonante, vai ficar para deixar de ser analfabeto. Pois bem, então, a consonante e a vogal formam, portanto, um padrão silábico que para nós é importante. Porque, veja bem, se a criança, no processo de alfabetização, vem tentando resgatar na sua intuição sobre o que é próprio da fala, para transferir para a escrita, então reparem que ele não vai tentar resgatar fonemas ou sons isolados. A tendência é que ele busque encontrar fonemas articulados na consoante, na sílaba, formando, portanto, um padrão consoante-vogal. Tá? Pois bem, todas as línguas do planeta têm o padrão consoante-vogal, mesmo que ele não seja o padrão mais provável de ser enunciado. Normalmente é, mas digamos que não seja. Porém, todas as línguas têm um padrão consoante-vogal, certo? Mas, no português, a gente tem outras formas estruturais da sílaba que não são assim tão universais entre todas as línguas. Por exemplo, o padrão consoante-vogal, que é esse que está aí na tela e vocês estão vendo, ele é o mais comum de todos. Aparece, portanto, eu estou sem contato com vocês, isso está me dando uma aflição, porque eu não sei se vocês estão me ouvindo ou se não estão. Como é que eu faço para voltar lá para a coisa? Não sei, é difícil isso, né? Bom, deixa eu lá. A gente está, professor. Tá ouvindo, ótimo. Se por acaso der algum problema, você entra no microfone e fala para mim, tá bom? Tá. Então, vamos lá. Além do padrão consoante-vogal, que é o padrão que aparece em praticamente todas as palavras, a gente vai encontrar no português esses dois padrões. Existe o padrão simplesmente de uma sílaba formada apenas e tão somente por uma vogal, que é esse padrão que está aqui em cima. Tá? A gente tem várias palavras no português que têm sílabas assim. A gente tem, inclusive, palavras no português que têm apenas uma vogal, como é o caso do verbo ser na terceira pessoa. Professor, Oi, diga. o senhor está apresentando alguma coisa? Ué, vocês não estão vendo, não? Não. Ué. Eu, pelo Gente. menos, não estou vendo. Eu estou falando com uma amiga no WhatsApp, eu falei, ele está apresentando alguma coisa que ele está parecendo que está apresentando, mas eu não estou vendo nada. É porque Aí eu decidi perguntar. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Nossa, eu vou ter que voltar tudo de novo. Gente, estava mostrando aqui tão bonitinho. É porque eu estou na câmera. Mas pode ser só eu. Gente, alguém mais não está vendo? Não, está errado mesmo, que eu estou usando o... Agora vai ver, quer ver? Se Deus quiser. Página inicial do slide atual. Agora, está vendo? Apareceu agora? Sim, é verdade. Tá então pequeno, peraí, eu vou aumentar aqui. Aumenta aí.
Eu também posso, para melhorar, para ficar grande. Conseguiu ver ou está muito pequenininho? Fazer Não, o dá para seguinte. ver bem. Dá para ver bem? Ah, então tá. Então vou usar esse mesmo, porque para mim ele é mais confortável apresentar do slide atual. Tá bom. Então é isso que a gente estava vindo, tá? A gente viu aqui a sílaba como unidade tonal, a gente viu aqui a sílaba como o padrão tonal, né? Que aí podem ser palavras paroxítonas, oxítonas ou proparoxítonas, e vimos que esse padrão se reproduz independentemente da quantidade de sílabas que haja antes das três últimas, tá? E agora a gente estava vendo isso aqui, tá? Que o padrão tonal do português é consoante e vogal. A gente já tinha visto que esse consoante vogal não é nada relacionado a movimentos organizados. Isso aqui tem a ver com consoante. É bom que eu corrijo e não escrevo mais consonante. E vogal. Pronto, tá? Esse padrão consoante-vogal é justamente aquilo que uma criança em processo de alfabetização espera encontrar nas palavras. E isso é muito interessante, porque na nossa cabeça, que já somos alfabetizados e que já esquecemos, né, como é que foi o processo de construção da escrita, a gente imagina que essas coisas são muito óbvias, né, que uma palavra tem a forma tal, mas para a criança não é. Entendeu? Então ele está lá tentando construir uma língua escrita que possa refletir os padrões normais do que ele julga ser normal ou provável de ocorrer na sua própria língua falada. Então, todas as vezes que ele vai construir uma palavra, a primeira hipótese que vem na frente dele é que aquela palavra, se tem vários tamanhos, né, ela tem várias sílabas. Tem várias sílabas. No primeiro momento, ele vai lá e reproduz aquelas sílabas com os sons que são mais proeminentes, e ele reproduz as vogais. Depois, ele automaticamente, quando ele já constrói e ele, de fato, já está praticamente alfabetizado, ele desenvolve o padrão silábico. E aí, para ele, uma sílaba que tenha só uma vogal já não parece provável na escrita. Aí ele tende a colocar vogal, consoante em todas as sílabas que, porventura, tenham apenas esse padrão aqui, que é o padrão V, que tenha apenas uma vogal. Tá? Esse padrão V não é universal, sabiam? Nem todas as línguas do mundo têm uma sílaba formada apenas por uma consoante como nós. E muito menos como nós temos, né, palavras que sejam apenas formadas por uma sílaba e uma sílaba que é uma vogal. Como no caso do verbo ser, quando a gente fala é, tá? Ou no caso do artigo a. Certo? São palavras que aparentemente formam uma sílaba que, para nós, é uma sílaba de uma simplicidade ímpar. Nossa, essa sílaba é ideal para eu começar a alfabetização, porque ela só tem uma vogal, ela tem um nível de dificuldade muito pequeno. Não é assim, não. Ela, do ponto de vista lógico, ela é muito simples, mas, do ponto de vista funcional, na cabeça da criança, ela é uma sílaba, abre aspas, esquisita. Porque cadê a consoante? Entendeu? Na cabeça dele está faltando alguma coisa. Aí ele vai lá e joga uma consoante na frente. Entendeu? Joga alguma coisa na frente. Quando ele não sabe exatamente o que ele é, o que ele faz? Ele duplica a vogal. Entendeu? Ao invés de escrever, por exemplo, ele escreve é. E aí você vê assim, acho que ele botou 2 S, porque esse é aberto, né? E é forte, ele escreveu 2 vezes o E. Não. Ele colocou 2 vezes o grafema E, porque na cabeça dele, onde já se viu uma palavra que só tem uma vogal. Então ele vai lá intuitivamente e lasca 2 vogais. Certo? Ora, se isso já é, para a criança, um fator de dificuldade numa sílaba que tem apenas uma vogal, imagine como é que funciona na cabecinha dela uma sílaba que tem esse padrão. Consoante, vogal, consoante. Gente, mas o que é isso? Isso é o padrão que acontece, por exemplo, em palavras no plural no português. Como, por exemplo, essa forma
lexical da preposição com o artigo e o no plural, das. Ó, consoante D, vogal A, consoante S. Esse S aqui no final, na linguística, é chamado de pós-vocálico. Ele está após a vogal. Tá? Ora, consoantes pós-vocálicas são, do ponto de vista lógico, uma aberração. Entendeu? São raras as línguas que têm consoantes pós-vocálicas como essa. Tá? Por exemplo, línguas que não têm essas consoantes pós-vocálicas costumam marcar o plural, por exemplo, não como uma desinência que vem depois da palavra da vogal, mas como um pedaço separado da palavra. Como se fosse, ao invés de você colocar o S, você colocasse esse S separado da palavra, formando com uma outra forma, um outro tipo de marca. Falando assim, ó, esse dá está no plural, as, e colocaria um outro termo lá dentro, indicador do plural. Gente, mas que língua esquisita, não tem nada de esquisito, é uma estratégia que a língua usa de marcar o plural sem usar um padrão vocálico, perdão, um padrão silábico que eles não reconhecem. Ah, mas isso é muito estranho. Não é não, porque por exemplo, por que você separou o artigo da palavra? Aqui. Qual é o significado de A? Nenhum. Gente, nenhum. Portanto, eu poderia perfeitamente pegar esse A que não significa nada e juntar na palavra. Entendeu? Por que eu não faço? Porque a minha língua não faz. Entendeu? Na minha cultura linguística, o artigo é separado da palavra. Então, em algumas línguas, você usa por estratégia separar partes da palavra e colocá-la como palavras diferentes. Em outras, você pega a ideia de plural, por exemplo, como no nosso caso, e junta no final da palavra. Entendeu? Isso vai depender da possibilidade de, na língua que você está usando, encontrar padrões silábicos que fujam do padrão consoante-vogal, que é esse que está aqui, tal como esse que está aqui. Tá? Agora, o português é mais complicado ainda, porque além do padrão consoante-vogal-consoante, que já é esquisitinho, e quem já alfabetiza sabe que dá paus para manga, entendeu? Porque como é que a criança faz? Ou ela vai apagar o S e vai fazer de conta que ele não existe e vai escrever simplesmente dá, ou ele vai cismar que esse S não pode existir sozinho e vai escrever com outra vogal. Porque aí ele cria uma normalização da consoante, da sílaba. Ao invés dele ter uma sílaba CVC, como essa que está aqui, ele passa a ter uma sílaba normal, duas sílabas normais, da, za. Entendeu? E ele não vai ler das, ele vai ler das. Mas na cabeça dele, a escrita tem que ter o azinho para formar a sílaba. Agora imagina quando ele se depara com isso aqui. Consoante, consoante, vogal. O que é isso? Olha, isso aí é o prato. Né? É a famosa sílaba do encontro consonantal. Prato. Tá? Pronto. Aí o bicho pegou completamente. Por quê? As consoantes que podem aparecer aqui nessa posição CVC, tá? Nessa que está aqui, elas são consoantes, são dois tipos de consoantes, aliás, três. São chamadas consoantes ou líquidas ou consoantes fricativas soantes, sibilantes. Então, é o S, ou é o que vem lá da garganta, ou é o famoso AU, que acaba virando uma semivogal. Mas, em todos os casos, são fones que escorregam depois da vogal. Entendeu? Eles acontecem praticamente sem mexer na constituição da vogal. Eles simplesmente escorregam e vão embora. Entendeu? Por isso é que algumas delas são chamadas de líquidas, porque elas
escorregam lá para o final. Então, apesar de estranhas, elas não são um problema muito grande do ponto de vista enunciativo. Agora, pensa no prato. Olha como é que é complicado. Não precisa nem lembrar o fato de que são justamente palavras como prato que já na fala apresentam muitas dificuldades. O que tem de gente que fala plato no lugar de prato, o que tem de gente que fala purato. Por exemplo, os chineses e os japoneses não conseguem falar uma palavra como prato, porque não existe esse padrão consoante, consoante, vogal nas línguas, nem no japonês, nem no chinês, nas línguas asiáticas. O que eles fazem? Eles colocam um uzinho depois do P para normalizar a sílaba. Eles, em vez de falar em prato, eles falam purato. Isso é o japonês, né? Pega o purato. Por quê? Ele sabe que não é prato, mas como ele não é capaz de articular duas consoantes juntas, porque são duas travas na língua ao mesmo tempo, então ele coloca uma vogal logo após a primeira consoante e cria a normalização. No nosso caso, por exemplo, das crianças que estão em alfabetização, eles raramente vão escrever purato. Eles vão simplesmente apagar a segunda consoante e escrever prato como se fosse isso. Perdão. Prato. O que eles fizeram? Eles suprimiram a segunda consoante, imaginando que ela fosse simplesmente uma variante da enunciação da primeira. Então, esse é um fato relevante. Entendeu? Porque, em alguns casos, a criança demora para aprender isso. Ah, isso é uma dificuldade ortográfica. Não, não é uma dificuldade ortográfica. Entendeu? Isso é um fato gramatical complexo. Não é na ortografia que ela está complicada, é na própria língua falada, porque são essas palavras que normalmente apresentam muitos desvios de fala, certo? Agora, para complicar ainda mais, o português, além de ter consoante, consoante e vogal, ele também tem consoantes, consoante, vogal e consoante. Como assim, meu Deus do céu? Ó, é só pensar na palavra plástico. Olha lá, eu tenho 4 grafemas na mesma sílaba. Eu tenho o P, o L, o A e o S. Plástico. Ah, mas olha, na fala, o plástico vira de tudo. Vira plástico, vira prástico, vira tudo que você possa imaginar. Por exemplo, quando eu tenho plástico, o que eu faço? Eu retiro a última consoante, que é o S, entendeu? E crio um fonema comum dos dois que junta e normaliza a sílaba seguinte, prástico, entendeu? Aí você fala assim, nossa, mas que sujeito ignorante, fala prástico, cruz, credo. E ele é de uma inteligência ímpar, entendeu? Porque ele não fez nada mais do que normalizar a sílaba através da supressão do fonema pós-vocálico, que seria ps, e da transformação do primeiro fonema da sílaba seguinte, que é o t, entendeu? Em alguma coisa que fique no entrelugar dos dois. Olha como é que é complexa a operação. Entendeu? É claro que ele fez isso de forma intuitiva, mas de burrice não tem nada, porque não se esqueçam de que a gente aprende, quando estuda matemática, que eu posso simplificar as frações, eu posso simplificar as expressões e eu posso simplificar todos os números que são muito grandes, eu vou simplificando através de operações de proporcionalidade para que a operação fique mais fácil de ser calculado. Ora, essa fineza de racionalidade que acontece na matemática não deve ser desprezada quando ela acontece na fala das pessoas.
Ora, mas isso é interessante, sabe por quê? Porque isso nos leva a compreender que a maioria das variantes fonéticas das palavras não é derivada de outra coisa, senão de acomodações nas formas estruturais das sílabas. Não tem nada de burrice, não tem nada de ignorância. Portanto, quando alguém fala galfo, tem algum motivo. Quando alguém fala plástico, tem algum motivo. Do mesmo modo que quando o japonês fala purato, também tem algum motivo. Agora, repare, quando o japonês fala purato, ou quando um chinês fala pastel de flango, a gente não acha que ele é ignorante, a gente acha que ele é chinês. Ah, ele é chinês, na China deve ser assim, entendeu? Agora, quando o brasileiro fala plástico, a gente já... Nossa, ignorante falar plástico. Por quê? Porque ao invés de a gente ver o fenômeno linguístico, o fenômeno fonológico, a gente vê o fenômeno sociolinguístico. E vai encontrar o plástico na fala de sujeitos culturais que não têm muito poder, que não são muito respeitados, que não são muito reconhecidos. Então, ao invés de a gente tentar entender o porquê da fala, a gente já interdita a fala pelo preconceito. Ora, o grande problema é que, na grande maioria das vezes, esses fenômenos que são lógicos do ponto de vista fonológico, eles se transferem para a escrita. Viram? Então, por exemplo, eu posso dizer que uma criança cometeu um erro ortográfico, um erro de alfabetização, quando, ao invés de escrever a palavra égua, ele escreve isso. Ih, mas que coisa, égua. Nossa, essa criança ainda não está alfabetizada. Olha como é que ele escreveu égua. Aí eu respondo assim, ele está plenamente alfabetizado. Ele não está ainda dominando a forma ortográfica da palavra, mas ele está alfabetizado sim. Vamos fazer uma seguinte analogia? Vamos comparar essa palavra que ele escreveu aqui, né? Esse EEGA, com um fato que certamente aconteceu com essa mesma pessoa quando ele era pequenininho, estava aprendendo a falar o português. Tá? Quando ele descobriu o verbo por, é claro que ele não descobriu assim, né? Mas quando ele incorporou o verbo por na língua dele, ele começou a reproduzir aquilo que ele ouvia, certo? Então ele dizia que o verbo por não é legal, entendeu? Eu vou botar o verbo fazer, que é mais comum na vida das pessoas, tá? E ele falava assim, o que você fez hoje? E ele respondia, ah, eu fiz isso assim, assim. E pequenininho, né? Ah, eu fiz assim. Um determinado momento, ele, além de aprender o verbo fazer, ele aprendeu também, ele desenvolveu na cabecinha dele as regras de conjugação do verbo no português. E ele sabe que verbos como fazer não se conjugam como fiz. Aquilo é uma anomalia. E aí, ao invés de você perguntar para ele de novo, se ele fala assim, ô menino, você fez isso assim, assim, fazer. E você fala, que fazer, menino? Eu fiz. E a cabeça dele fica assim, é fiz ou é fazer? Se eu faço... Então ele vai responder no outro, você assim, você gosta de comer? Comi. Não, rapaz, não, aí não é. Então você, olha, você quer me enlouquecer. Uma hora é fiz, outra hora é fazer. Não estou entendendo nada. Por quê? Na hora que ele errou e falou fazer, foi justamente a hora que ele compreendeu como é que se conjugam os verbos no português. E aí, obviamente, ele se deparou com uma situação anômala e não deu certo aplicar a regra padrão, que seria fiz na forma normal do verbo anômalo, do verbo irregular. Mas a forma fazer, do ponto de vista gramatical, seria a forma padrão. Entendeu?
Então, naquela hora, eu falo assim, nossa, agora ele aprendeu a conjugar o verbo no português. Porque esse erro, na verdade, demonstra a aplicação da norma padrão. Então, quando a criança escreveu égua e escreveu EGA, eu falei assim, nossa, ele agora aprendeu a escrever. Porque ele usou exatamente os padrões silábicos do português para utilizá-lo na escrita. Está certo? Não, não está certo, porque para essas palavras eu estou usando situações que não são tradicionais. Por exemplo, uma sílaba é formada apenas por uma vogal, que ele tentou normalizar colocando dois grafemas para formar a ilusão de uma sílaba consoante vogal, e ele pegou a sílaba final guá, jogou uma das consoantes fora, que seria a semivogal U, né, aquela que a gente viu na última aula, que não tem características plenas de vogal, e colocou a sílaba padrão normal, consoante, vogal, gá. Entendeu? Então, reparem, às vezes, um erro ortográfico me anuncia um avanço enorme na alfabetização, certo? E aí eu vou lá e corrijo. Não, menino, não é assim que escreve, né? Vem, é guá, presta atenção, é guá. E você vai lá e corrige. E o moleque fica absolutamente intimidado, que ele fala assim, epa, mas se na hora que eu descubro o que eu acho que é certo está errado, então vale a pena nem pensar mais na escrita. É melhor reproduzir e copiar. Só que se ele fizer isso, ele vai ficar tímido, com medo de errar, e nunca mais vai escrever com autonomia. Entendeu? Então, eu tenho que ter, na verdade, nesse caso, 2 pesos e 2 medidas. Numa delas, eu tenho que reforçar para ele o movimento que ele fez. Nossa, é verdade, olha que interessante, você escreveu 2 letras E, porque parece que essa sílaba é esquisita mesmo, né? Porque ela só tem uma vogal. Mas, na verdade, a gente vai escrever ela da seguinte maneira, vamos escrever assim. Não, aqui, não é ali. Tá? E aí ele vai perceber que ela é anômala, mas ele estava certo. A escrita que é esquisita, a palavra que é esquisita. E no caso do égua, você vai levá-lo a compreender que é uma palavra que tem um ditongo, que enfim, parece... Blá, blá, blá. Então você não lida com o erro, você lida com um agregar de fatos. Tá? Bom, vamos caminhar então. Por que isso nos interessa conhecer? É claro que a gente já viu que isso é de uma relevância ímpar, porque a alfabetização aparece aí o tempo todo, né? A gente está vendo isso acontecer. Mas sabiam que são essas questões que motivam o emprego dos sinais diacríticos no português? Porcaria é essa, meu Deus? Que sinal diacrítico? Esse troço nunca tinha aparecido antes. Gente, sinal diacrítico é um nome metido à besta do acento. Entendeu? Então, os sinais diacríticos são o acento agudo, o acento circunflexo, o tio, o trema, coitadinho, que foi aposentado. Então, todos os sinais que a gente coloca nas palavras são chamados de sinais diacríticos. Tá? E aí, os sinais que nós usamos nas palavras, especialmente o agudo e o circunflexo, não estão relacionados à diferença entre o que é aberto e o que é fechado. Todo mundo fala assim, a gente usa acento no português para diferenciar as vogais abertas das vogais fechadas. Não, não, não. Mas não mesmo, entendeu? Porque eu vou encontrar várias palavras no português que são abertas e a gente anuncia como fechadas porque não está avisando, não tem acento. Eu vou usar o acento para marcar onde que eu tenho que colocar a sílaba tônica na palavra. Porque a gente tem que imaginar assim. Vamos imaginar que a língua escrita tem um monte de palavras que eu nunca vi mais gordas, certo? Eu nunca vi... Se você pegar lá o dicionário, você vai ver que, na verdade, você só conhece 1/3 daquelas palavras. O resto você não só não conhece, como não vai usar a vida inteira. Mas elas podem aparecer na escrita. Entendeu? E aí, como é que eu vou ler uma palavra que eu nunca vi mais gorda na minha vida? Entendeu? Então, isso é a motivação dos acentos. Entendeu? A gente só vai usar acento no português nos lugares ou naquelas palavras cuja pronúncia fuja ao padrão esperado.
aquilo que a gente já sabe que o indivíduo, mesmo nunca tendo ouvido falar na palavra, ele não vai interferir, ele vai ler a palavra como se ela fosse na sua forma normal, eu não vou usar acento. Agora, se eu tiver uma palavra que eu imaginar que o sujeito vai ler de forma equivocada, colocando a sílaba tônica no lugar errado, aí eu vou lá e coloco o acento. Ora, como é que eu posso controlar isso? Como é que eu posso saber quando isso acontece? Eu tenho que usar, em primeiro lugar, o padrão silábico. Toda sílaba que está com o padrão silábico assim, consoante vogal, ela tende a ser uma sílaba que a gente chama de neutra, certo? Ela não apresenta nenhuma dificuldade, não. Agora, se a sílaba vai apresentando padrões diferentes desses, especialmente esses padrões como consoante, consoante, vogal, ou consoante, vogal, consoante, como elas são muito esquisitas, elas acabam exigindo um tônus de articulação maior. Então, a gente tende a puxar a sílaba tônica para ela. Entendeu? Ora, se a sílaba tônica já cai em cima de uma sílaba que é esquisita, então não tem o menor problema, porque se ela é esquisita, o falante já vai, pum, direto colocar a sílaba tônica nela. Agora, se a sílaba tônica não cair na sílaba esquisita, eu tenho que colocar o acento na sílaba que eu quero que seja enunciada, que normalmente é uma sílaba neutra, porque senão o falante não vai saber. Associado também, eu tenho a ideia de que se a palavra é paroxítona, não precisa colocar acento algum se ela já tiver a sílaba neutra, certo? Porque o falante já vai achar que ela é paroxítona. Entendeu? Então, se eu tenho uma palavra que não tenha nenhuma sílaba esquisita e o falante se depara com ela, ele vai, colocar a sílaba tônica, ele vai falar a sílaba tônica na paroxítona. Agora, se a sílaba tônica não estiver na paroxítona, eu tenho que botar o acento para avisar, mesmo que todas as sílabas sejam normais, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Certo? E a outra questão, no português, é o sistema vocálico dinâmico. Ora, a gente sabe que se a sílaba tônica... nas sílabas tônicas, eu tenho 7 vogais. Nas sílabas átonas, eu vou perdendo essas vogais. Então, foi isto, esse conjunto de fatores que regularam o sistema de emprego de sinais do português. Vamos ver um teste. Eu já conheço a palavra, vocês já devem conhecer. Como é que eu leio isso? Eu leio Buriti. Por quê? Porque esse I no final só vai aparecer se for tônico. Entendeu? Porque ele vai puxar a enunciação para ele. Se ele não fosse tônico, ele não seria I. Ele seria um E que eu nem ia enunciar nada. Entendeu? Ele seria isso aqui, ó. Reparem que se eu comparar Buriti com o segundo, a minha intuição manda eu ler Buriti, a primeira palavra, que é essa aqui, com a sílaba tônica aqui. Mas, se eu me deparo com isso e eu nunca vi mais gordo, eu vou ler Buriti. Reparem, eu leio Buriti porque eu sei que esse E que está no final, ele vai sumir mesmo, porque ele não é tônico. E no português, os E's átonos, eles acabam ficando tão fraquinhos que viram um iátono, Buriti. Viram? Portanto, se eu quiser ler essa palavra como Burité ou Burité, eu tenho que avisar o falante que a sílaba tônica não está aqui, está aqui, apesar de eu ter um E. Então, eu coloco o acento e ele vira Burité. Tá? Ora, do mesmo forma, se eu não colocar o acento, mas eu colocar uma sílaba travada com isso, esse R pós-vocálico, o que acontece? A minha intuição vai colocar o tônus articulatório na última sílaba. Então, não preciso botar acento, porque eu vou ler Buriter. Agora, se eu quiser colocar a palavra paroxítona, que é o normal, eu vou ter que frisar para falar assim, apesar de lá ser uma sílaba que tem esquisitices, coloca a sílaba tônica aqui, por favor, e coloca, aí eu boto o acento. Nossa, esse acento ficou feio. E aí eu tenho buriter. O que acontece? Quando eu coloco a sílaba tônica aqui no buriter,
raramente eu vou enunciar o R final, porque ele vai ser tão átono que vai desaparecer. Certo? Vou falar buriter. Tem um R ali que soa, entendeu? Então, essas questões são importantes, gente, porque, independentemente da questão dos acentos, que, enfim, você não vai ensinar isso para as crianças, que eles não vão entender mesmo, na verdade, os acentos nos alertam para fatos de escrita que são, às vezes, desprezados na nossa formação e que são importantes, porque é através desses fatos de escrita que a gente consegue... Deixa eu fechar aqui a apresentação, tá? E voltar aqui na... Gente, cadê o mouse? O mouse sumiu. Ah, apareceu. Tá, voltei. E essas coisas... Ah, voltei. Estou ficando esperto nesse negócio, hein? Daqui a 30 anos, quando eu estiver chegando aos 90, eu vou estar super craque nesse negócio. Então, essas coisas nos alertam para o fato de que esse tipo de consciência relacionada às sílabas são a chave de muitas das questões para compreender as escritas das crianças. Por que ele omite um R final da palavra? Porque, certamente não sendo tônico, ele vai apagar. Agora, se for tônico, aí o fenômeno é diferente. Tá? Então, como já são 1h22, estou acabando hoje, agora, a partir da próxima aula, a gente vai pegar essa mesma ideia, tá? Dessa ideia das sílabas que se encontram uma do lado da outra, sílabas que podem vir no meio, podem vir no final, e vamos começar a estudar o processo de construção dos fonemas consonantais. Tá? Já articulando a representação mental dos fonemas consonantais e seu uso na sílaba, para a gente já poder fazer a transferência direta no estudo da construção das palavras. Ok? Gente, foi um prazer enorme. Essas aulas estão ficando super legais, elas estão ficando gravadas. Depois eu pretendo juntar isso tudo e fazer alguma coisa que possa ficar para a posteridade e a gente possa, enfim, usar isso de maneira mais sistemática. Na próxima segunda-feira, então, a gente retorna. Lembrando para quem entrou depois que, como a gente está com o calendário dos trabalhos meio que desencontrado do calendário das aulas por conta da redução do semestre letivo, não se esqueçam de que eu falei que os trabalhos do estudo dirigido 3 podem ser feitos com quaisquer textos relacionados às aulas das vogais. Então, esqueçam o que está escrito lá sobre consoantes e se concentrem nas vogais. Forte abraço para vocês. Até a semana que vem. Um abraço. Professor,